Salve pessoal, saudações a todos aí. Nós passamos um tempinho sem gravar nossos vídeos aqui no nosso espaço de trabalho. A gente está tendo uma reforma aqui ao lado do nosso departamento, por isso que eu consegui agora arranjar uma janelinha de silêncio e consegui gravar aqui mais essa aula de programação Qt. E nossa aula de hoje, nesse pequeno tutorial, é ensinando a utilizar o que se chama de janelas de diálogo, ou caixas de diálogo, ou dialog boxes. O que é uma dialog box? A dialog box é uma janela como essa, né? Uma janelinha que tem algumas opções de menu, opções para você selecionar. Normalmente é usado para fazer algum tipo de configuração na tua ferramenta. E essa janelinha que aparece, ela trava a interface principal, esse tipo de dialog box que aparece aqui. E quando você aperta OK ou Cancel, aí você volta aí para a tua janela para fazer a interação. Então vamos ver como é que a gente pode fazer esse tipo de interface, esse tipo de janela aqui dentro do Qt. Existem basicamente dois tipos de dialog boxes. Existem as caixas de diálogo modal e a não modal. A caixa de diálogo modal é essa caixa que a gente viu. Você abre lá uma caixinha, ela trava a tua interface enquanto você dá aqui o OK ou o Cancel. Essa é a caixa de diálogo modal. É a caixa que vai fazer o travamento da interface, a interrupção da interface principal até que você selecione a opção. A caixa de diálogo não modal é aquela que você abre a janela, mas a janela principal ela continua rodando, continua funcionando. Isso normalmente é usado para algum tipo de mensagem, algum tipo de informação para o usuário, que não há necessidade de você travar a interface. Tá? Mas nós vamos mostrar como se faz as interfaces de diálogo modal, que são as mais comuns aqui para as ferramentas que a gente pode precisar. Tá? E vamos ver como é que a gente procede com isso aqui no Qt. Então, para você criar a sua caixa de diálogo modal, você vem aqui na aba de opções de projetos, aqui dentro do Qt, e clique em cima do nome do projeto, botão direito, e manda adicionar o código que vai fazer a tua caixa de diálogo no projeto. No caso do Qt, a gente vai trabalhar aqui com essa opção. Tem várias, né? A que você seleciona é essa Qt e Qt Designer Form Class. É a classe, é o componente, a funcionalidade que o Qt vai te criar automaticamente para que você tenha uma caixa de diálogo onde você possa desenhar, onde possa criar componentes visuais. Normalmente as caixas de diálogo têm esses componentes visuais. E uma classe para você tratar os componentes. E daqui um pedacinho a gente vai ver qual a necessidade dessa classe. Mas por enquanto vamos só seguir aqui a receita do bolo, que é criar a nossa classe. E quando você dá um OK lá naquele outro formulário, você vê vários tipos de diálogos que podem ser selecionados. Inclusive o menu Windows, se você quiser, né? Mas não é o nosso caso. Eu quero esse daqui, né? É uma caixinha de diálogo com dois botões abaixo, que é o de OK ou de Cancel. O OK quando você aceita todas as opções que você selecionou, ou o Cancel que você não quer mudar nada do que você tinha feito. E você assume que as configurações não devem ser modificadas quando o usuário apertar esse botão. Então você pode colocar os botõezinhos abaixo e à direita, eu acho mais legal aqui abaixo para o nosso exemplo, e é o que eu vou selecionar. O tamanho da tela não é necessário você se preocupar, porque aqui a gente está fazendo programação em desktop, não há muita necessidade de ficar se preocupando com o tamanho de tela. E um nome para a nossa classe. Você pode dar o nome que você quiser, né? Qualquer nome, né? Qualquer nome pode ser usado. Você pode ter várias caixas de diálogo aí na tua ferramenta, no teu programa. Mas aqui, como a gente só vai ter uma caixinha para fazer exemplo, eu vou escolher o nome dessa caixa, né? O nome dessa classe que vai representar o nosso diálogo. A gente vai ver que aqui o diálogo ele é representado por uma classe, é assim que a gente vai acessar a caixinha de diálogo. E o nome que eu vou dar para ele é só Dialog. Dialog com D maiúsculo, para ficar legal aqui na nossa nomenclatura. Escolher classes com o nome com a inicial maiúsculo. Pronto. É só mandar finalizar e ele cria para você essa janela. A janela já fica prontinha para você trabalhar. Já cria dois botões e um button box. Isso aqui é um button box, uma caixinha de botões que ele já prepara para você. E essa caixa de diálogo, né, ela já te permite saber se o usuário apertou o botão de OK ou de Cancel. Algumas coisas já são pré-programadas, por exemplo, os sinais de Accepted ou Rejected que ele
que os botões emitem, né, ou aqui dentro da tua interface, já são programados. A gente não tem que estar se preocupando nesse momento com isso não. O que a gente vai ter que se programar é com o que vai aqui dentro. O que é que vai ser desenhado aqui dentro dessa caixa de diálogo. Na caixinha a gente vai colocar algo bem simples, vamos fazer algo tranquilo de se realizar, porque uma vez que você faz para um componente, todos os outros componentes, a ideia de programação é a mesma, a ideia de extração das informações que tem lá dentro é exatamente a mesma. Então vamos colocar aqui um componente bem simples, bem bobinho, que a gente já conhece, que é o nosso Line Edit. Um Line Edit é uma janelinha de texto, onde você coloca um textinho qualquer e esse texto fica acessível lá pela interface de programação em C++. Vou dar aqui esse nome de Line Edit de texto, vai ser o nome do Line Edit que eu vou utilizar. E depois que esse componente está pronto, você vai ter acesso a uma classe C++ para trabalhar esse componente e a gente já vai ver porque essa classe é necessária. Mas antes, vamos deixar nossa interface aqui mais higiênica, que é fazendo um layout automático. Se você perceber aqui, o layout não é automático, ele não deixa o layout automático por natureza. Então vamos criar um layout vertical, prontinho, um layoutzinho vertical, só para deixar a nossa interface bonitinha, quando a gente abrir a caixa de diálogo não ficar nada desaparecido na frente da nossa tela. Então deixa quieto aqui a nossa interface visual e vamos para as coisas adicionais que o Qt cria. Ele vai criar para você duas caixas, dois códigos-fonte, um arquivo de header, que é o dialog.h, esse arquivo aqui que vocês estão vendo, e o dialog.cpp. Se vocês observarem o dialog.cpp e o dialog.h, gente, ele é praticamente a mesma coisa da main window. É uma janela onde você pode criar componentes e acessar os componentes que estão lá. Claro que a main window tem mais coisas. A main window permite você criar barrinhas de menus, uma barra de status, um status bar, que contém informações que ficam aqui no rodapé da página, mas as caixas de diálogo, fora isso, elas se comportam da mesma forma que você trabalha com a main window. Então as caixas de diálogo no Qt são derivadas dessa classe aqui, QDialog. Então as classes de diálogo, como diz aqui o nosso buddy, nosso ajudante, é a classe de base para janelas de diálogo aqui no Qt. Então ela também recebe sinais, trabalha com slots. A gente talvez não precise disso nesse momento, mas essa carinha a gente já conhece, a gente já sabe programar e é com ela que a gente vai interagir lá na nossa janela principal, lá na nossa classe main window. Então a classe dialog é a classe que a gente vai manipular. E como usa-se essa classe daqui, essa classe dialog? A classe dialog a gente vai acessar aqui no nosso programa de demo através de uma opção de menu. Veja que aqui na opção de menu, só tem aqui essa opção Q que a gente tinha colocado aí numa aula passada. E falta colocar mais uma opção, que é a opção para abrir a caixa de diálogo. Igual que a gente abriu aqui a caixinha de opções do Qt, a gente vai abrir também a nossa caixa de opções, que só tem aquele line edit bobinho lá, mas vai servir para a gente aprender. Então, para que a gente coloque essa opção de menu, nós vimos aí na aula passada que isso é feito através da criação de uma ação, de um keyAction. E o keyAction ele deve ser associado com um método que vai abrir a caixa de diálogo. Então vamos criar o keyAction para que a gente possa colocar o keyAction aqui na nossa caixinha de menu. Então eu vou criar uma ação para permitir essa colocação. Deixa eu ir aqui para o nosso editor de ações. Achei. Vamos criar aqui uma ação. Eita! Isso é um bugzinho do ponto. Eu vou criar aqui o nome da ação. Abre diálogo. Vai ser o nosso keyAction que eu vou criar aqui para fazer a criação da nossa ação. Vou dar um OK aqui. E aqui a nossa caixinha de diálogo está pronta. Eu não vou colocar ícone para a gente não atrasar aqui a ideia da explicação. Mas vocês podem fazer a criação de ícones aqui para a caixinha de diálogo da mesma forma que vocês fizeram lá para os outros. Então, vou adicionar aqui a nossa opção. Está lá, a opção abre diálogo, já apareceu aqui no menu. E quando o usuário selecionar, eu espero que a nossa ação seja criada, seja selecionada. Então, deixa eu tirar aqui essa coisa que eu coloquei por acidente. Tudo bem, a ação está pronta. Então, quando a ação for gatilhada,
um método vai ter que chamar, vai ter que criar aquela caixa de diálogo. Então eu tenho que criar esse método. E o método, como ele vai receber o sinal, ele vai ter que ser conectado ao sinal da ação, ele tem que ser um slot. E eu vou chamar esse método de abre diálogo, né? Eu abro caixa de diálogo, vocês escolhem o nome que vocês acharem legal. Esse nome aqui foi o nome que eu escolhi aqui no momento. Então vamos criar aqui esse método, esse slot, abre diálogo, e usar o método preguiçoso para colocar lá na memória, que eu não sou besta de ficar digitando à toa. Tá ok? Então criamos aqui a caixinha, o método abre diálogo. Então, para que o abre diálogo seja preparado, seja ativado, vamos conectar o sinal da ação abre diálogo. Qual é o sinal? É trigger, gatilhado, sinal que a gente já vem trabalhando aí em outras aulas. E a classe que vai tratar, né, o objeto que vai tratar é a própria classe, então a gente coloca desse, e o slot é o slot abre diálogo. Então está preparadinho, está tudo conectado, né? E a gente agora vai focar aqui na nossa caixa de diálogo. A caixa de diálogo aqui no Qt, ela precisa utilizar aquele dialog.h. Eu já até coloquei aqui, tinha deixado aqui nos testes que eu estava fazendo, né? Mas deixa ele aqui prontinho. O dialog.h é o header da classe que você vai utilizar. Ele tem que estar aqui, porque a gente vai ter que criar uma caixa de diálogo aqui na main window, aqui no método abre diálogo. Como é que faz isso? Bem simples, gente. Declara o objeto, eu vou chamar aqui esse objeto D, né, um objeto da classe dialog, e olha como é fácil, d.exec. Só, daqui a pouco a gente vai ver como trata a questão aqui do exec, né, como é que esse método que aparece aí, esse exec, ele pode ser tratado para saber se o usuário clicou em OK ou clicou em cancel. Vamos executar aqui a nossa ferramenta, vou sair aqui do meio da tela, para ver se ela funciona direitinho. Aqui está compilando. Deixa eu dar um clique aqui no projeto. Pronto, achei. Era um lixinho que tinha sobrado de outra compilação que a gente tinha feito. Então, aqui continuando a ideia, nós temos aqui o método abre diálogo. Vamos compilar aqui nosso programa. Vamos dar um rebuild aqui na interface. Está compilando tudo. Agora vamos executar. Aí, abriu. E abre diálogo. Vamos ver o que aparece. A caixa de diálogo. Vocês veem que a minha window ela fica travada, não consigo interagir com os componentes visuais, enquanto a caixa de diálogo não é atendida. Vou colocar aqui um nome qualquer. Então, quando eu dou OK, eu volto a interagir aqui com o nosso programinha. Tá? Então, essa é a ideia básica de você construir a caixa de diálogo. Vamos ver agora como fazer para a gente ter acesso às informações que tem lá. Eu quero ler aquele texto que eu digitei, né, e trazer aqui para a minha main window. Já que a caixa de diálogo vai me dar as informações, vai dar configurações, eu tenho que ter acesso às configurações e saber como vai ler. E tem um probleminha, não dá para a gente acessar aquele objeto User Interface que tem aqui, ó. Vamos lá para o dialog.h. No dialog.h tem um User Interface através do qual você acessa aquele componente visual que é aquele line edit texto que a gente criou. Não dá para fazer isso aqui. Por quê? Porque esse sujeito é privado, né? É uma variável privada da classe. E a lei que ensina a gente a programar orientação a objeto diz que as variáveis privadas são acessíveis somente pelos métodos daquela própria classe. E a main window não é a detentora dos métodos aqui da classe dialog que nós criamos. Então, por isso que quando fomos criar aqui a nossa caixinha de diálogo, a gente fez a questão de criar ou trabalhar com a interface, tanto a interface visual, o dialog.i, quanto o dialog.cpp e o H, porque é usando o CPP e o H que a gente agora vai ter acesso aos componentes que nós criamos lá naquela interface visual.
da mesma forma que a gente fez na main window. Então, como fazer isso para acessar esses componentes? Gente, é bem tranquilo. Crie um método para você ler o dado do componente, já que o método consegue acessar os valores da User Interface, e aqui o User Interface é privado, é proibido de você acessar, esse cadeadozinho que o Qt aparece aqui na sugestão, diz que esse componente aqui não tem acesso direto por essa classe. Então, tira isso daqui e vamos fazer o acesso aqui no nosso dialog.h e dialog.cpp. Vamos criar um método para a gente ler aquele string, aquele literal, ou aquele keystring. Então, já coloco um include do header aqui, keystring, para a gente poder definir aqui a gente definir um métodozinho que vai recuperar o texto. Eu vou chamar aqui de pega texto, é o que a gente vai usar para recuperar o texto que tem naquele line edit que a gente vai digitar. Então vamos aqui implementar o método pega texto. Usando o método preguiçoso, vai lá na definição do dialog.h. Olha, aqui já estou programando agora o dialog. E olha como é tranquilo de fazer. Return o i, line edit texto, setinha text. Tranquilo, o método teste já retorna o que o usuário digitou na forma de um keystring para você trabalhar e não ter dor de cabeça de tratar mais o que tem lá dentro. Então, criei o método pega-texto, o pega-texto vai retornar esse keystring, né? O método texto faz isso para você, ele retorna já o keystring que tinha lá dentro. Ó, vou dar aqui um help para você ver. Ó, ele retorna um keystring que é a propriedade que guarda o texto do line edit. Então, sai daqui, help, que eu não quero você, e vamos voltar lá para main window. Já criei o dialog.cpp, o dialog.h com a declaração do nosso método, da nossa função membro. E agora lá no main window.cpp, vamos lá no keydebug e vamos recuperar o texto que estava lá dentro. Está lá o método pega texto. Agora ele vai funcionar. Vamos ver se a gente consegue recuperar o texto que estava lá. Filé, abre diálogo, Agostinho. Se tudo der certo aqui na saída da aplicação, ele vai mostrar o meu nome, que é o que debug faz. Olha lá, Agostinho, significa que a ideia da caixa de diálogo funcionou perfeitamente. Então nós já aprendemos duas coisas. Uma, como criar uma caixa de diálogo, e duas, como a gente recuperar as informações que estão presentes na caixa de diálogo. Só falta mais um. Deixa eu executar de novo aqui o método. Vou digitar aqui o nome, Agostinho, vou dar OK. OK, Agostinho. De novo, Agostinho. Vou dar agora cancel, vou apertar em cancel. De novo, Agostinho. E agora, como saber, né, se o usuário apertou OK ou apertou cancel? É aí que vem a ideia da interpretação do método exec. O exec, o retorno do exec, nós não estamos tratando aqui, as funções também tem os métodos que a classe KeyDialog oferece, também tem essa funcionalidade. É usando o exec que a gente vai saber se o usuário, o retorno do exec, que a gente vai saber se o usuário digitou OK ou cancel. Aí como é que a gente faz isso, né, se você não souber? Muito fácil. Vai no help, F1, que o Qt vai te mostrar uma ideia, né, um help, explicando como é o retorno dessa função. E o exec abre uma caixinha de diálogo modal, bloqueando a tela principal até que você feche. E a função retorna um dialog code. Então vamos ver que dialog code é esse. Olha lá, são dois dialog codes que são retornados. Accepted e rejected. Accepted é quando você clicou em OK e rejected é quando você clicou em cancel. Então o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. Um teste. Se o retorno da função foi KeyDialog, eu vou digitar igual do jeitinho que está aqui no help. Accepted.
significa que o usuário digitou, ele digitou OK. Então, vamos fazer assim, ó. Só para mostrar que o usuário digitou OK. OK. E o texto que o usuário digitou. Se não, o usuário digitou cancel, rapaz, sim. E o texto que o usuário digitou. Vamos recompilar para a gente ver se fica tudo direitinho. Deixa eu fechar aqui essas instâncias do hello e recompilar tudo. Filé, abre diálogo, Agostinho, vamos para o OK. OK, opa, apareceu aqui embaixo na saída da aplicação, um key debug. E agora, Agostinho, cancel. Apertando em cancel, puf, cancelou. E aí a gente viu como fazer para tratar com as caixinhas de diálogo. Com essa lição dá para você desenrolar como fazer para criar essas caixas de diálogo e o restante é tudo igual. Veja que essa caixa de diálogo que nós criamos aqui, ele é um objeto, é uma variável de classe. Às vezes as caixas de diálogo que você pode precisar criar são caixas que no momento da execução elas têm opções habilitadas e você quer que quando o usuário abra novamente o diálogo, essas opções estejam novamente habilitadas. Então o que fazer nesses casos para que você tenha as caixas de diálogo, elas perenes, elas sejam persistentes ao longo da execução do código? A solução é você tirar essa definição dessa caixa de diálogo daqui e declará-la como sendo uma variável da classe. Por exemplo, uma variável da classe main_window. Declara ela aqui dentro da main_window ao invés de declarar dentro do teu método. Que aí quando você voltar para a caixa de diálogo, ela vai estar com as opções que você selecionou. Isso é comum, né? Isso é comum de realizar. Você pode trabalhar com uma locação dinâmica também, ponteiros para a caixa de diálogo, que vai funcionar perfeitamente. Mas a ideia principal é criar a caixa, a interface visual, criar a correspondência dos arquivos H e CPP para a tua caixinha de diálogo, declarar a tua função, o método que vai fazer o tratamento da caixa, o uso do retorno da função exec para você tratar a sua caixa modal e também a criação da ação para você poder ativar a tua caixa de diálogo, tá bom? Então, essas aí foram as lições dessa aula de hoje, né? Do uso de caixa de diálogo aí no Qt. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisinha e até a próxima. A gente vai tentar ficar gravando aqui algumas aulas, no momento que tiver algumas janelinhas de silêncio aqui na nossa repartição e colocar para vocês aí no YouTube. Gente, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.